tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Te escuto também. Vamos lá. Eu sou Edinha Diniz, biógrafa da Chiquinha Gonzaga. Eu tenho formação em Ciências Humanas, Sociologia e mestrado em Ciências Humanas na Universidade Federal da Bahia. A trajetória de Francisca Edviges Neves Gonzaga, que em vida ainda era tratada carinhosamente como Chiquinha Gonzaga, é a trajetória de uma mulher no Segundo Império, que recusa os papéis tradicionais de esposa e mãe, e ela se vê só depois de um casamento e de uma mancebia, de duas relações conjugais. O que ela sabia fazer era tocar piano. Graças ao talento e à coragem, à audácia, né, ela cria com o piano uma profissão, inicialmente de professora de piano, depois compositoras de gêneros de salão, que era moda no Rio de Janeiro, sobretudo polcas, tangos e valsas. Eu sou Carol Murgel, sou historiadora, tenho 57 anos e pesquiso as compositoras brasileiras. E eu tive a provocação de um texto do Pedro Sanches, quando ele coloca que para as mulheres a composição era uma aventura. E num outro artigo dele, que era assim, quais eram as 100 músicas brasileiras mais lembradas, e ele fala de Chiquinha Gonzaga a Maísa, não existem compositoras, é algo assim. E é evidente que isso me provocou. Se a gente der uma olhada naquele livro da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu, dá para ter uma ideia de como é a vida das mulheres no século XIX, e ela escreve em 28, e como ainda tem muita coisa parecida com aquilo. E as mulheres não podiam ter dinheiro, não podiam fazer nada, né? Mas uma das coisas que era desejável para uma mulher de sociedade era tocar piano. A minha grande questão era, se as mulheres tocavam piano, como elas não compuseram? Na minha família, por exemplo, minha avó era formada em composição em 1920. Eu nunca conheci uma composição dela, apesar de uma tia minha dizer que sim, ela compunha. Mas eu não conheci as músicas da minha avó. E isso tem a ver com o silenciamento das mulheres, né? Durante muito tempo, uma mulher pública era uma prostituta. E isso nas artes valia da mesma forma. Meu nome é Jaque Rocha, sou cantora e compositora, tenho 31 anos, mas também sou professora de língua portuguesa, literatura. Falar de Carolina Maria de Jesus é muito importante, porque Carolina Maria de Jesus representa um legado brasileiro, dentro da literatura, também dentro do samba e dentro da música popular brasileira. E aí, o que eu acho interessante na minha pesquisa é mostrar para o mundo uma parte da Carolina que as pessoas ainda não conheciam, que é justamente essa Carolina cancionista, essa Carolina compositora. Quando a gente pensa nas mulheres baianas, que lá no contexto pós-abolição sobreviveram, carregando seus quitutes, vendendo como ambulantes de rua, que hoje ainda existem, que são as camelôs, que são as mulheres que vendem para sobreviver. Bom, Carolina de Jesus era também essa pregoeira. Afinal de contas, ela catava papel para sobreviver, né? Então, além de catar papel para sobreviver, ela cantarolava. E esse cantarolar se desenvolveu num álbum que ela produziu, né, junto com a RCA Discos, em 1961. Meu nome é Thaís Vilela, tenho 42 anos, sou cantora, compositora, radialista, ativista social e jornalista nas horas vagas. A Dona Ivone Lara, ela passou por um processo que até hoje muitas mulheres passam. Eu conheço muitas cantoras que são assistentes sociais, por exemplo, e ela fala assistente social banca cantora. Porque se ela fosse ser só cantora, só compositora, ela não conseguiria ter uma vida com certo conforto. Então, a Dona Ivone, primeiro, ela fez a carreira dela, ela foi uma assistente social também, ela trabalhou com saúde mental, ela trabalhou com Nise da Silveira. Recordar é viver, né? Eu vou falar do Thier, que para mim era um pássaro, viu? E esse pássaro para mim era uma boneca, representava uma boneca, porque naquela época eu não tinha boneca, então esse pássaro era tudo para mim. Agora, o pessoal lá em casa usava de chantagem comigo, porque eu era muito levada, então qualquer coisinha eles prometiam soltar o meu Thier.
Até que um dia soltaram mesmo, viu? Então eu fiz uma música pro Thier. Olha lá, oxa. Olha lá, oxa. Olha lá, oxa. Até então ela fazia as composições, mas ela tinha aquele receio de como seria recebido, até da rejeição. Ela ficava mais nos bastidores dessa composição. Reza a história, né, que ela dava para um primo dela assinar, né, essas composições, e ela ficava mais de longe sentindo a reação do público. E ela demorou muitos anos para ser gravada também, né? Eu achei 80 compositoras no século XIX porque eu não estava procurando. Porque o pós-doutorado foi feito sobre a compositora do século XX. Então, as que eu fui encontrando, eu fui anotando. Claro que eu ainda vou me debruçar sobre o século XIX, porque realmente é um mistério não existirem mais compositoras, né? 80 foi o que eu achei. Achei algumas letristas também, num livro de 1876, e dá para entender por que as mulheres não apareciam tanto nesse livro, Modinhas e Lundus, eu não lembro bem o nome agora, assim, mas é um livro que mostra, tem as letras, né, e dizendo de quem eram as canções. Então tinha coisas assim, por exemplo, né, música do ilustríssimo senhor Rafael Coelho, letra do grande poeta Casimiro de Abreu, por aí afora. E quando era uma mulher, vinha assim, uma niteroiense, uma jovem fluminense, uma amadora. As mulheres não se nominavam. Que existiram muitas mulheres compositoras e que, sim, quem representavam eram os maridos, eram os homens que iam para o sereno, né? Que as mulheres pouco iam. Então, acredito que muitos desses sambas assim que a gente fala, ele é o mestre da composição, ele escutou a mulher dele assoviando lá na cozinha, cantarolando, e ele, e chegou lá e foi ser o bonitão da roda. O nome samba vai aparecer já no século XX, né? Antes se chamava de lundu, as manifestações populares. Quando eu falo de classe, o problema maior estava, eu acredito, na classe média. Por exemplo, no samba de roda eram as mulheres negras, e elas compunham loucamente. Dalva Damiana, que é uma compositora de samba de roda, e ela conta que, assim, como nascem as músicas, e também isso explica um pouco a falta de registro nesses casos, né, que eles colocam como domínio público. Ela era pequena, a avó estava lavando roupa no rio, ela vai até lá, a avó cantando uma música, que eram os cantos de trabalho, né? Pode apostar que são todos de mulheres. Ela chega e faz mais um verso. E no samba de roda isso acontecia muito também. Então as mulheres das classes populares, as mulheres das classes trabalhadoras, com certeza compunham muito nesse período. Essa coisa da moral pegava muito mais a classe, o que seria uma classe média, vamos dizer assim, né? Os burgueses, que estavam essa coisa do que uma mulher pode, uma mulher não pode. Os aristocratas estavam se lixando para isso e a classe trabalhadora nem podia pensar nisso. E dizem os mais conservadores que tudo que passa por Paris perde a inocência. Então, quando a polca chega no Rio de Janeiro, ela causa uma febre. Era uma dança de par, um par muito mais unido do que da valsa, tá? O compasso em 2x4, e não mais como a valsa 3x4. Inclui na dança um puladinho muito animado. A polca embriaga o carioca. Foi uma moda por muitos anos. E a Chiquinha compunha, então, esse gênero, só que, né, pela origem, por ter uma formação musical mais popular, ela agrega à música de salão europeia a rítmica africana. Então ela escreve também batuque, lundu, que é um gênero de origem africana, e mistura. Isso é a arte brasileira, é a sociedade brasileira, é uma característica brasileira da mistura, da miscigenação. Então, o pesquisador e crítico musical Sérgio Cabral Pai, ele diz o seguinte: se a música popular hoje é uma coisa muito aceita, se a música popular brasileira tem vários pais, só tem uma mãe, Chiquinha Gonzaga. Eu me chamo Dalva Damiana de Freitas, nascida em Cachoeira,
em 1927, a 27 de setembro. Então, esse ano estou entrando quase a fase dos 94 anos, que é em setembro. Tive oportunidade de ter boas aparências, porque conhecida, todo mundo me conhece, aonde eu vim me dar esse grandioso, maravilhoso, que chama Samba de Roda, Suerdica, através do meu trabalho ali, trabalhando na minha banca, cantando nesse sambinha, através das merendas. Eu tirei a cantiga, o sambinha com Giló, essa é minha referência, é esse samba, porque eu não tive nada para levar, a colega que levava todos os dias, merenda, todos nós merendava. Eu ficava um pouco acanhada, mas merendava também. Eu disse, eu não quero não, dona Eulina. Eu não quero não. Não, dona Alice, não. Eu dizia, eu não quero não, ela insistindo. Vai comer, vai. Aí eu disse, olha, bom, onde eu tinha uma colega chamada Aulinha, ela disse, coma. Aí eu tomei. Aí quando eu tomei o Giló, aí eu cantei. Venha cá como quiser, ô Giló, Giló, ô Giló, como quiser, venha cá, ô Giló, Giló, ô Giló. Eu plantei Giló, não pegou a chuva, caiu, rebentou, eu cortei miudinho, joguei na panela, pensei que é Giló, não é Giló, é Briela. Aí ela, tá ouvindo? Como é que aí pode deixar essa mulher triste? A gente tá ouvindo? No instante ela rimou logo um samba. E com isso foi agraduando as minhas coisas, eu peguei aí pedi logo, me dá um lápis aí, me dá um pedaço de papel, escrevi meus sambas, volta e meia escrevi, a mulher, todo mundo rindo, todo mundo contente. De lá a gerência ouviu, perguntou por que estava vindo, a gente estava sorrindo, porque o chefe, o dono da fábrica, tinha chegado lá, chamado Geraldo Maia. Então, ele mandou o mestre olhar por que motivo estava sorrindo. O mestre chegou e foi, olha, o chefe está olhando. Aí todo mundo ficou quieto. Eu disse, eu não estou fazendo nada, fica na minha, quietinha. Venha cá como quiser, ô Giló. Como quiser, venha cá, ô Giló. Não pegou. A chuva caiu. Rebentou. Botei miudinho. Botei na panela. Pensei que é Giló, nem Giló é Giló. Venha cá como quiser, ô Giló. Como quiser, venha cá, ô Giló. Plantei Giló. Não pegou. A chuva caiu. Rebentou. Eu botei miudinho. Botei na panela. Pensei que é Giló, nem Giló é Giló. Todo mundo pensa que cantar é alegria, mas nem sempre. A gente também canta para expressar dor. A gente também canta para dizer algo revolucionário, né? Por isso essa força do samba. Por isso quando a gente está no elo do samba e a gente percebe uma palma da mão, um negócio que arrepia. E você não sabe explicar. Isso tudo, gente, está muito ligado a uma ancestralidade, a esse canto dos viçungos, a esse povo que passou por uma condição de escravo no Brasil, ao nosso legado negro, que tem essa força musical. Vale a pena a gente lembrar aqui da Clementina de Jesus, que muitos não consideravam ela como compositora. Na verdade, ela era uma grande partideira. E pensa, o partideiro por si só, ele já tem dentro de si o verso. Então, logo, ele é compositor ou ela é compositora. Não tem como você ser partideiro sem ter o verso dentro de você. E o verso rimado, o verso que sai na hora, o verso que não perde o movimento. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Tava dormindo, Cangoma me chamou e disse: levanta, povo, o cativeiro já acabou. Iererê, ierê, ierê, iererê, ierê, ierê. Disse: levanta, povo, o cativeiro já acabou. Disse: levanta, povo, o cativeiro já acabou. A quantidade de compositoras negras é gigante e é uma coisa que geralmente há um embranquecimento da própria Chiquinha, né? Porque eu pude chegar ao assentamento de batismo da mãe dela, Rosa de Lima, que é o nome de santo, né? Rosa de Lima Maria. Ela não tinha sobrenome. Filha de uma parda escravizada, Tomásia, que é batizada, Rosa, é alforriada na pia batismal.
né, liberada pela a proprietária da mãe Tomásia. Então, Chiquinha Gonzaga é neta de uma escravizada, filha de uma parda alforriada. Vou abrir alas, eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira. Isso representa a maioria dos sambistas brasileiros. A gente tem um legado de sambistas incríveis, que mesmo sem ter universidades, são partideiros, são compositores, são cantores e que morrem pobres. Então, Carolina de Jesus foi uma mulher que colocou em xeque essa questão. Colocou em xeque o que é ser uma mulher humilde, como ela era, dentro de uma comunidade da favela do Canindé, uma mulher negra, com filhos, né, mãe solo. Tem uma história muito legal, que ela estava ali lançando o seu livro, né, assinatura e dando assinaturas para a galera. Chega Clarice Lispector. E ela fica surpresa, ela fala, bom, caramba, Clarice, né, nem é brasileira, é cânone da literatura, todo mundo fala dela, apesar de não ser brasileira, tem Toda a Hora da Estrela, livros maravilhosos. A Clarice chega até ela e fala, eu vim aqui obter um livro seu, vim aqui ter uma assinatura sua, uma dedicatória, porque você é a real escritora. E aí foi muito emocionante para Carolina ouvir uma coisa dessa, de uma mulher tão intelectual, de uma mulher que tem um poder da palavra incrível como Clarice Lispector, rendeu homenagem. Mas existe toda uma sociedade estrutural, racista que compõe o Brasil, que impede mulheres como Carolina Maria de Jesus de terem a sua real potência. O samba de roda é uma manifestação muito feminina, né? E você tem várias pessoas cantando e grande parte dessas canções são colocadas como anônimas. Aí eu volto para Virgínia, né? Que ela dizia, onde você ouvir um anônimo, você tem provavelmente uma mulher. Onde vem uma música que é tradição, folclore, para Virgínia Woolf, cada vez que ela via algo como anônimo, ela desconfiava que era uma mulher. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. Na luta é que a gente se encontra. Brasil, mal na água a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato, meu Brasil. Brasil, o teu nome é Dandara e a sua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade. É o dragão do mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Mains, Marielles Malês. Mangueira, mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas dos seus heróis e barracões, dos Brasis que se faz um país. De leces jamelões são verde-rosas multidões. Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas dos seus heróis e barracões, dos Brasis que se faz um país. De leces jamelões. Brasil, Brasil, meu nego, deixa eu te contar que a história é outra.